iniciei a edição desse vídeo e eu percebi que eu não tinha feito o início dele, como eu fiz no vídeo anterior, que foi o Oi, eu já tô indo pra São Paulo, e eu lembro o motivo. No dia 31 de dezembro, eu retornei a São Paulo para conseguir passar a virada do ano lá, só que eu quase perdi o meu voo. Eu tô acostumado com 25 minutos pro período de embarque, eu imaginei que isso era algo padrão, eu não achava que isso se alterava. E no dia 31, imagino que por ser o último dia do ano, estava um pouco mais corrido, eram 10 minutos de período de embarque, e eu deixei pra sair de casa muito em cima da hora. Foi uma correria, a gente teve que furar diversos sinais vermelhos para que eu não perdesse o voo, então eu não consegui, em razão disso, gravar essa inicialização do vídeo. Então tô aqui para dar esse contextualizado e deixar um pouquinho registrado do meu ano novo e também um pouquinho depois da minha viagem para Ilha Bela. Depois desse fim da viagem que a gente foi para a ilha, eu voltei para São Paulo, fiquei mais alguns dias lá e aí então voltei para Campo Grande e vou deixar umas cenas aí. A frase que eu ouvi essa semana é a seguinte, né? Vamos ver quem vai aguentar entender. Para ver o paraíso fora da gente, a gente tem que ter o paraíso dentro da gente. Nós não somos o que vemos. Nós somos e vemos o que somos. Esse aqui é o nosso Airbnb em Ilha Bela. Aqui tem uma churrasqueirinha, uma mesinha para dois, a vista, a sacada privativa. Tá chovendo bastante por aqui agora. Tava só nublado, mas começou a chover. Bonipico, você come alface? Too many dig themselves a grave and all these things come out to play. I wanna feel your nothingness, I'm just a figment in your brain. I remember broski told me that nothing is the same, and now we on the road to righteousness through thunder or the rain. I've got numbers on my mind, work's peak, coming home to motherfuckers on my line. Never needed more hours, but I'm running out of time. Said I got bigger fish to fry. So as I breathe, feel the stress relief. See the best of me, never need a therapy. Just get to reading hella books and then defeat their enemies. This is the reason they are free, this is the reason they are wise. Fighting demons in the rise, so vividly reflected like a simple piece of symmetry. The reasoning with life, no feeding them, no lie. No freedom with no fight. There's no freedom with no fight. There's no freedom with no fighting. Eu vim aqui no Ibirapuera pedalar e aí tô sentado aqui em frente ao lago, olhando ele e meio que refletindo assim. Eu tô aqui com meu telefone antigo porque eu tenho receio de ser assaltado, então eu costumo usar ele pra pedalar. Então, consequentemente, ninguém consegue me mandar mensagem, eu não consigo mandar mensagem pra ninguém consegue ver minha localização. Isso me fez pensar de, cara, eu tô aqui em São Paulo, meus pais, meu irmão, minhas amigas, meus amigos estão lá no Mato Grosso do Sul e ninguém consegue ter contato comigo, ninguém sabe exatamente onde eu tô. Então ainda que... E eu lembro que quando eu fui atropelado, andando de bike também, eu tive essa sensação de, ainda que eu ame muito essas pessoas, ainda que essas pessoas me amem muito, é preciso que haja essa comunicação para que eles saibam o que aconteceu, o que tá acontecendo comigo. Naquela ocasião tinha sido atropelamento, né, que soubessem que eu havia sido atropelado. E aqui, o que é que eu tô fazendo? Eu tô no meio do parque, dentro de uma cidade gigantesca, com receio de saber se eu vou conseguir voltar pra casa, onde eu tô hospedado, porque eu não sei direito o caminho, eu só sei o caminho de vinda.
Mas enfim, é muito doido, assim. Eu sinto que a gente sempre ouve falar que a vida é uma caixinha de surpresa, sabe? E até que algo aconteça contigo que mexe muito com a sua rotina, com o que você esperava pro futuro, acho que você não acredita efetivamente. Eu sabia que era uma caixinha de surpresas, mas até que eu vim pra cá pela primeira vez, me apaixonei e desde então tenho vindo, é muito doido, assim, é algo que não estava nos meus planos, não esperava que ia acontecer, mas estou aqui e eu amo isso. Eu gostei bastante da edição desse vídeo, sobretudo a parte em que eu deixei as fotinhos passando conforme a batida da música, sabe? Eu acho que eu mencionei no vídeo anterior que aquele era o primeiro vídeo grande que eu tinha editado, eu só tinha feito algo para trabalho de faculdade, que o vídeo em si era de 1 minuto. Então eu não tenho muito conhecimento, eu tô aprendendo agora a editar, e qualquer coisinha em razão disso que eu faço, eu fico muito feliz e muito contente com o resultado, e exatamente aconteceu com esse vídeo. Dito isso, quanto à viagem em si, foi a primeira vez que eu fui para um litoral que não tá no sul do país. A gente aqui em casa tem o costume de ir para Bombinhas, em Santa Catarina, e foi muito bacana conhecer o litoral paulista. A princípio a gente tinha pensado em ir para Maresias, mas acabamos indo para a ilha e eu fiquei surpreso com a infraestrutura que tem lá, sabe? Eu imaginei que seria muito menor a cidade, mas eu entendi que tem bastante restaurante, bastante coisa para fazer, e isso foi uma surpresa para mim. Ainda quanto viagem, eu tava conversando recentemente com a minha mãe e com o meu irmão, e eles mencionaram pra mim um resort que eu não conhecia, que fica em Japaratinga, em Alagoas, salvo engano. E eu não conhecia, eles foram me mostrando a estrutura do local e tal, e de fato é muito bacana, é all inclusive. E a gente tava falando sobre como essas viagens são custosas, e que ainda que seja um valor exacerbado, há muitas pessoas no Brasil, e não só no Brasil, no globo, na real, que frequentam esses lugares com uma certa recorrência. E em razão disso, a gente imagina que para essas pessoas acaba passando batido, entendeu? Talvez soe como mais um dia comum, uma quarta-feira qualquer. E eu fiquei pensando nisso, assim, eu não quero nunca, independente do patamar que eu esteja na minha vida, que coisas passem batido, entende? É evidente que a gente quer prosperidade, a gente busca saúde financeira, é para isso que a gente trabalha, mas eu não quero nunca pisar num local, uma viagem bacana, é mais nesse sentido aqui, é mais um pouco sobre a viagem, e aquilo não brilhar aos meus olhos, entendeu? Vocês viram, a gente ficou num Airbnb super bacana, ali na região costeira, então eu lembro de abrir a porta e ficar olhando pro mar, assim, vendo a beleza dele, entendeu? E eu não quero perder isso, independente do estágio da vida em que eu esteja, eu não quero que as coisas parem de ter brilho pra mim, sabe? Fiquei pensando sobre isso, refletindo e decidi falar aqui. Mas no mais é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal e também me segue no Insta, porque dessa vez eu postei algumas fotinhos da viagem e, sei lá, eventualmente a gente se vê.